Bom dia, que a paz de Cristo esteja em teu coração, querido. Mais um dia, mais uma manhã. Estamos aqui juntos para aprendermos a palavra de Deus, usufruirmos daquilo que ela tem para cada um de nós. E eu quero compartilhar com você mais uma vez uma palavra gloriosa, né, que vem diretamente do trono de Deus para o nosso coração. Querido, como sempre, a gente pede para que você esteja compartilhando aí com o maior número de pessoas que você puder, para que possamos assim então estarmos ministrando a palavra de Deus ao coração de pessoas que realmente precisam e necessitam desta graça maravilhosa. E você que está entrando aí pela primeira vez no canal, sempre pedimos também que você esteja se inscrevendo no canal e ativando o sininho, deixando aquele like abençoado e, acima de tudo, querido, deixando aí também o seu comentário. Isso é muito importante para o crescimento aqui do canal. Eu tenho certeza que vai ser bênção para nossas vidas. Querido, eu estou aqui com a Bíblia já em minhas mãos. Quero compartilhar um texto baseado num tema. O tema é: Deus tenta alguém? Claro que nós vamos ver aqui que não há nenhuma possibilidade desse termo de Deus tentar alguém. Então, baseado nesse tema, eu quero ler Tiago, capítulo de número 1, verso de número 13 e o número 14, que nos diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Querido, que palavra gloriosa, não é? Claro que de uma forma muito imediata e muito clara, nós vemos aqui que não há nenhuma possibilidade de Deus tentar alguém, não é? Incentivar alguém ou atrair alguém para um erro, para algo enganador. Pelo contrário, Deus ele nos orienta claramente e tira toda e qualquer possibilidade dessa condição. Deus ele nos orienta, não é claro, a não ser tentado. E esse texto nos mostra claramente essa forma, não é? Se você ler o verso 14, você vai ver que quando nós somos tentados não é por Deus, é pela uma negligência da nossa parte. O verso de número 14 diz: mas cada um é tentado quando atraído e godado pela sua própria concupiscência. Lendo esse texto, querido, eu pude observar algo extraordinário aqui da parte de Deus. A palavra engodada, o significado dela é um adjetivo que não se tem conhecimento da sua existência, que na verdade se consegue ignorar. Isso é muito interessante nós observarmos, que é desconhecido, que não se tem conhecimento sobre a causa. Irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender é que cada um de nós, não é, na verdade, somos surpreendidos, não é, às vezes com as nossas próprias atitudes. O coração do homem, na verdade, é terra que ninguém anda. Você já parou para pensar que às vezes você toma determinadas atitudes que depois você para refletir e você pensa: como eu pude tomar essa atitude? É as nossas concupiscências, na verdade, não é? Nós somos atraídos e engodados, não é, por falta desse conhecimento, pela nossa própria concupiscência, pelo nosso próprio erro. Isso é um texto que o Senhor nos mostra claramente, não é, que o homem, o ser humano em si, ele não tem nenhuma condição de trilhar ou caminhar sozinho. Aí entra uma questão aqui muito interessante, a qual nós devemos observar, que as pessoas, muitos não entendem, que quando nós não somos conduzidos por Deus, nós somos conduzidos pelo diabo, inimigo da nossa alma. Não há nenhuma outra forma, não é? E não podemos esconder isso. Ou nós estamos sendo guiados por Deus,
ou estamos sendo guiados pelo inimigo da nossa alma? Falar que Deus está te tentando é mais fácil do que reconhecer que foram seus próprios desejos e pensamentos que te levaram a determinadas situações. Irmãos, isso aqui é algo interessante e nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele esteja abrindo a nossa mente, o nosso conhecimento, para que nós não venhamos cair em contradição. O texto nos mostra claramente que falar, na verdade, que Deus está nos tentando é muito mais fácil, não é? Do que reconhecer que foram nossos próprios desejos e pensamentos que, na verdade, nos levaram a determinadas situações. Os nossos pensamentos, eles muitas das vezes é enganador. Ele nos leva a fazer coisas que muitas das vezes vai nos decepcionar. Por isso que precisamos estar com a nossa mente cauterizada pela palavra de Deus. Não é? Às vezes nós culpamos Deus por muitas coisas. Já viu aquelas pessoas, não é, que às vezes questionam, às vezes lhe faz pergunta: que Deus é esse que deixa as pessoas sofrerem? Que Deus é esse que deixa uma criança morrer? Que Deus é esse que deixa isso ou aquilo acontecer? Que Deus é esse que deixa, não é, uma nação passar por determinadas situações? Que Deus é esse que sempre deixa países em constantes guerras? Não é? Às vezes esses são os questionamentos que nós ouvimos constantemente. Mas se você analisar, querido, não é Deus que deixa essas coisas acontecerem. É aquilo que o texto está nos dizendo. Não é Deus que nos tenta ou que nos deixa ser tentado. Pelo contrário. É a nossa própria forma de agir ou de pensar, os nossos desejos e os nossos pensamentos que nos leva à ruína. A Bíblia fala que por praticarmos a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Não é por isso que a falta de amor, a falta de conhecimento, a falta de reconhecimento, não é, sobre a nossa nação e as nações, não é, que nós vemos, está no pensamento ignorante do ser humano e não deixa a manifestação de Deus. Quando somos moldados e transformados, nós passamos a ter uma nova visão a respeito até mesmo da nossa posição como um ser humano. Nós entendemos e compreendemos as nossas limitações. O que leva à ruína de uma nação não é Deus. O que leva à ruína de uma nação é, na verdade, a consequência de erros do ser humano. A Bíblia fala claramente, querido, a lei da semeadura. Aquilo que você planta é o que você vai colher. As pessoas estão plantando, na verdade, guerra, coisas ruins, não é? Sentimentos negativos, desejando mal às pessoas e querem, não é, transferir responsabilidade, colocar na conta de Deus. Não, querido. A Bíblia fala claramente sobre isso. As nossas atitudes têm muito a ver com aquilo que nós estamos vivenciando. E muitas das vezes nós queremos culpar Deus porque, na verdade, nós não reconhecemos os nossos erros e as nossas limitações. Então, querido, quer ter, na verdade, uma vida transformada, entender o que, na verdade, você pode estar passando, na verdade, de ruim, e você está questionando agora a Deus, é só você olhar para dentro de você. Porque alguma coisa está errada. E o que está errado não vem de Deus, vem de nós, vem do ser humano. Através dos nossos desejos, dos nossos pensamentos negativos, né, que nos leva a determinada situação também negativa. Deus não tenta ninguém. Olha o que o texto nos ensina. Peça, na verdade, para Ele
sondar os seus pensamentos e tirar aquilo que pode te arrancar ou arrastar para o mal. Querido, peça para Ele, para Deus, não é? Arrancar toda ou qualquer possibilidade que te arrasta para o mal. Peça para Ele sondar verdadeiramente os seus pensamentos, o seu coração, e tirar aquilo que pode te arrastar para o mal. É o que nós precisamos fazer. É pedir para o Senhor, o Deus, o Todo-Poderoso, arrancar de nós toda e qualquer possibilidade que tem nos aproximado do mal. E o mal, querido, ele tem consequências ruins. O mal, ele nos leva à derrota, à ruína. Porque sofremos? Porque, na verdade, existe uma palavra chamada desobediência. A desobediência, querido, nos afasta do propósito e dos planos de Deus. Não é? O erro, a desobediência, ela causa no ser humano tristeza e dor e, por fim, a morte. A desobediência, ela encarreta isso, não é, para as nossas vidas. Quando somos desobedientes, nós passamos então a sofrermos, não é, tristeza, dor e, por fim, a morte. Então temos que aprender algo aqui muito interessante nesse texto, que Deus jamais vai tentar alguém, que Deus jamais vai levar alguém a uma situação conflitante. O que nos leva a uma situação conflitante, querido, é que nós precisamos entender que nós estamos sendo atraídos e engodados pelas nossas próprias concupiscências, ou seja, pelos nossos próprios erros. Por quê? Porque, na verdade, não temos tido esta condição ou essa capacidade de sabermos ou discernirmos o certo do errado. E para discernirmos, querido, o certo do errado, é necessário deixarmos o agir de Deus sobre a nossa vida. Amém, querido? Eu quero mais uma vez orar com você e orar por você. Feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu quero orar com este irmão, com esta irmã, com esta pessoa que me vê e que me ouve, Senhor, através deste vídeo. Põe as tuas mãos sobre a vida de cada um dos teus filhos. Tira toda e qualquer possibilidade da mente dessa pessoa, Pai, que está achando que Deus é culpado, Pai, das nossas decepções, Pai, daquilo que tem nos levado à ruína. Não, Senhor. Livra-nos desse mal. Faça entendermos, Senhor, que a nossa postura é a nossa posição, Pai, que tem feito que nós, Pai, viemos sofrer. Mas nos livra desse mal. Faça termos conhecimento bastante para que possamos, ó Pai, estarmos no caminho certo, glorificando e exaltando o Teu nome. Amém e amém. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê a paz.